Saudações pessoal, eu sou o Gustavo e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que esperar dos novos dispositivos da Motorola que estão vindo por aí. Vazou uma imagem muito interessante, muito importante, que vai nos trazer informações bem legais sobre esses novos dispositivos. Começando pelo Moto C, o Moto C vai ser um dispositivo básico de entrada, acabamento em plástico, conforme algumas imagens que já vazaram. Nós vamos ter aí versões vermelho, branco, preto. Vai ser o primeiro dispositivo da linha Moto que vai trazer botões capacitivos, ok? Não vai ter botões virtuais como é tradicional dos dispositivos da Motorola. Não vai ter aí o leitor biométrico que nós vimos no Moto G5, no Moto G5 Plus. Os dois dispositivos, o Moto C e o Moto C Plus, eles vão ter aí o Android 7.0 Nougat embarcado e vão ter uma tela de 5 polegadas. Só que o Moto C tradicional ele vai ter uma resolução de 854 por 480 pixels e o Moto C Plus vai ter uma resolução HD 1280 por 720 pixels. Na questão de hardware, nós vamos ter 3 processadores distintos, aparentemente. A versão tradicional do Moto C, nós vamos encontrar a versão 3G com um processador quad-core de 1.3 GHz 32 bits e a versão 4G com um processador 64 bits 1.1 GHz. O Moto C Plus ele vai ter então um processador 64 bits de 1.4 GHz. Não se tem noção de qual o modelo do processador, só tem essas informações que são processadores da MediaTek, até porque são processadores um pouco mais baratos, são bons processadores para o mercado de entrada. Na questão de memória RAM, o Moto C tradicional vai ter 1 GB de memória RAM e 8 GB de espaço interno, enquanto o Moto C Plus vai trazer 2 GB de memória RAM e 16 GB de espaço interno. As câmeras são de 5 megapixels no Moto C e de 8 megapixels no Moto C Plus, ambos com 2 megapixels na câmera frontal. O Moto C, para poder, vamos ver aí como vai ser a bateria, 2.350 mAh no Moto C tradicional e 4.000 mAh no Moto C Plus. Eu acho que a duração de bateria do Moto C Plus vai ser bem mais interessante, porque vai ter uma boa quantidade de cargas para poder suprir esse hardware que é bem básico, então acho que vai deixar o usuário menos na mão do que a versão tradicional. A linha Moto E chega então nesse ano com a 4ª geração, vamos esperar aí pela 4ª geração. É uma linha muito bem sucedida da Motorola, vai ter mudanças estéticas. Pela primeira vez a linha Moto E vai usar processadores da MediaTek, não era comum a gente ver nos dispositivos da Motorola, a gente sempre viu aparelhos da Motorola com processadores da Qualcomm, e agora a gente vai ter o MediaTek embarcado. Dessa vez as diferenças para o aparelho normal para o aparelho Plus vai ser um pouquinho maior. O Moto E4 ele tem uma tela de 5 polegadas, enquanto o Moto E4 Plus tem uma tela de 5,5 polegadas, além de, é claro, mudanças no hardware dos dois dispositivos. Apesar de contarem com um processador MediaTek MT6737, segundo os rumores, vai ter diferenças onde o Moto E4 vai contar com 2 GB de memória RAM e 16 GB de espaço interno, enquanto o Moto E4 Plus vai ter 3 GB de memória RAM e 16 GB de espaço interno. Mesmo que as telas tenham tamanhos diferentes, nós vamos esperar aí por uma resolução 720p, ou seja, 1280 por 720 pixels. Para um aparelho de entrada é uma boa resolução. Na parte de câmeras, nós teremos com o Moto E4 Plus uma câmera de 13 megapixels e no Moto E4 tradicional uma câmera de 8 megapixels. Apesar de nada ter sido dito sobre as câmeras frontais dos dois dispositivos, devemos esperar ou 2 ou 5 megapixels na câmera frontal. Na parte de bateria, nós devemos esperar aí o Moto E4 Plus com uma incrível capacidade de 5.000 mAh, que é uma grandíssima capacidade de bateria, só foi vista até agora no Zenfone 3.1 da ASUS, tem também 5.000 mAh, e na verdade o Zenfone 3.1 ele é um aparelho intermediário. Sendo que o Moto E4 Plus ele terá um hardware mais básico, é bem provável que a duração de bateria desse dispositivo seja bem satisfatória. Na parte de design, vamos ter uma mudança na linha Moto E, visto que desde a primeira geração os aparelhos foram quase iguais. Para você ter noção, esse aqui é o Moto E2, ele é extremamente parecido com o primeiro Moto E, e a frente do Moto E3 é praticamente igual a tanto da primeira geração quanto da segunda. A 4ª geração do Moto E, ele deve trazer umas mudanças mais interessantes, finalmente, assim como a linha Moto G5 teve uma grande evolução de design em relação às outras linhas Moto G, desde a primeira até a 4ª geração, a frente foi quase a mesma, não mudou quase nada. As mudanças de design são sempre muito bem-vindas. O Moto E4 então ele vai ter ainda o acabamento em plástico. O aparelho Moto E4 tradicional vai ser um pouco menor devido à sua tela ser menor.
Como a gente pode ver aí nas imagens, a diferença entre o Moto E4 Plus e o Moto E4 serão bem pouquinhas, onde o Moto E4 Plus tem uma câmera levemente saltada, o Moto E4 vai ter botões virtuais ao invés de botões capacitivos do Moto C, e o Moto E4 Plus vai ser o primeiro aparelho da linha Moto E4 com leitor biométrico. Ele vai trazer o leitor biométrico do Moto G5 para a linha Moto E. No último sábado tivemos aí um bom vazamento, um vazamento muito interessante. Vazou a imagem com os lançamentos, os próximos lançamentos da Motorola, Moto C, Moto E, uma surpresa, Moto GS e Moto GS Plus, a volta da linha Moto X e os novos aparelhos da linha Moto Z. Falando sobre o Moto GS ele vai ter uma tela 5,2 polegadas Full HD, o Moto GS Plus vai ter Dual Camera e 5,5 polegadas Full HD. O Moto GS ele vai ser um acabamento todo em metal, ao invés do Moto G5 tradicional, que o Moto G5 tradicional ele tinha uma tampa traseira removível. Alguns dizem ser plástico, outros dizem ser alumínio, e eu acho que é um híbrido dos dois ali, só vou poder confirmar isso quando tiver aparelho para teste. Sobre o Moto GS é só isso que a gente não tem mais nada, não vazou mais nada, e esse foi o primeiro vazamento sobre o Moto GS e o Moto GS Plus. Agora, a volta do Moto X. O Moto X foi um principal topo de linha da Motorola, foi o primeiro aparelho da linha Moto, certo? E foi de extremo sucesso, um aparelho muito conhecido, muito amado pelos fãs da Motorola, e ele felizmente vai voltar agora, aparentemente, esse ano. Foi vazado aí seus destaques. Um processador Qualcomm Snapdragon 660, 4 GB de RAM, 64 GB de espaço interno, com uma certificação IP68 resistente à água. Então o Moto X é 1,5 m por 30 minutos. Sobre a tela, 5,2 polegadas com resolução Full HD ou Quad HD, nada confirmado, nada vazado assim que seja concreto, e uma bateria de 3.800 mAh. Segundo outro vazamento ainda sobre o Moto X, nós devemos esperar aí pelas imagens um acabamento em vidro. Como eu falei nos outros vídeos, eu prefiro acabamento em vidro nos dispositivos, eu acho muito mais bonito, muito mais interessante. Sobre a linha Moto Z, ainda vai trazer 3 dispositivos, mas a imagem que foi vazada hoje, que eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo. Reparem, na linha dos dispositivos Moto Z, nós só temos 2 dispositivos, o Moto Z Play e o Moto Z Force, tá? Para a segunda geração. Era-se esperado uma versão tradicional do Moto Z, o Moto Z2, que não tivesse o Moto Shader Shield, que é o destaque do Z2 Force. Mas segundo essa imagem, pode ser que só exista os 2 dispositivos, Z2 Play e Z2 Force. De qualquer forma, as diferenças entre o Z2 e o Z2 Force seriam mínimas. Os dois contariam com o mesmo hardware, com o mesmo setup de câmeras, mas o Z2 Force teria o Motor Shader Shield, que é aquela tela inquebrável, né? Nunca é inquebrável, mas é realmente mais difícil de se quebrar. Dá pra quebrar, dá pra quebrar, porque eu já vi os caras colocando uma picareta naquela tela. Foi feio de ver. De qualquer forma, sobre o hardware é esperado um processador Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB de RAM ou 6, 64 ou 128 GB de espaço interno. Espera-se também a câmera dupla, talvez um sistema de estabilização ótica de imagem, que vai dar uma boa melhorada na qualidade dos vídeos. Também a tela de 5,5 polegadas Quad HD deve ser mantida na nova geração do Moto Z. O Moto Z2 Play vai ser o aparelho mais básico da família Moto Z. Ele vai ainda trazer a traseira de vidro já conhecida no Moto Z Play, só que ele vai ter uma pequena borda, não sabe se é metal, se vai ser plástico, porque o design vai ser muito semelhante ainda. Na parte de hardware, enquanto o Moto X vai trazer aí o Snapdragon 660, o Moto Z Play vai trazer o Snapdragon 630, uma evolução do 625. Além disso, 3 ou 4 GB de memória RAM, 32 ou 64 GB de espaço interno, ainda vai trazer a tela de 5,5 polegadas, Full HD e uma bateria, a princípio, de 3.000 mAh. O problema é, a família Play é conhecida por ter uma boa duração de bateria. Talvez eles tragam para 3.000 mAh apenas, para poder favorecer uma espessura mais fina do Moto Z2 Play. Não é isso que o pessoal espera, a gente torce para que isso não seja um rumor confirmado, porque um dos principais diferenciais é realmente a excelente duração de bateria. Vamos ver se esse daí, se ele vai realmente trazer uma bateria menor, vai trazer uma bateria semelhante, quem sabe até maior, não se sabe. Lembrando também que como os Moto Snaps são compatíveis, segundo a Motorola, desde o lançamento do Moto Z primeira geração, eles vão ser compatíveis por mais 2 anos. Ou seja,
pelo menos essa geração e a possível próxima geração deve manter compatibilidade com os modsnaps já lançados para o primeiro. Sendo assim, é difícil esperar mudanças de design para esses aparelhos. Nós vemos realmente a diferença na câmera dupla. Nós vemos então finalmente a volta da entrada P2 na linha Moto Z, apesar do Moto Z Play já tem hoje na primeira geração, a linha Moto Z tradicional não tem, então na Z2 deve trazer de volta, segundo os vazamentos. Questão de estética, nós vamos ver, ao invés daquele botãozinho quadradinho do leitor biométrico da primeira geração, nós devemos ver o leitor biométrico do Moto G5 no Z2. Então é isso, deixe o seu like, se inscreva, acesse nossa página do Facebook, link aqui na descrição. Também tem nosso Instagram, siga a gente, @canal Gustavo Lima. E é isso, deixe o like, se inscreva e tchau.